Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos nesse dia que preparou o Senhor. Nós estamos aqui em mais uma live ao vivo e o nosso desejo é que Deus abençoe você poderosamente, ok? Vou deixar aqui o WhatsApp, se você quiser a oração, se você deseja falar conosco pessoalmente, estamos às suas ordens. Primeiro, é muito bom ter você aqui junto com a gente nessa live. Também quero dizer que nós vamos editar e colocar ali no YouTube com o canal Pregador Fagundes. Tá? Você pode se inscrever lá também. E também eu vou pedir para você aí assistir até o final, é muito importante. Nossa live aqui vai entre 20 a 30 minutos. Curtir, tá ok? Curtir, comentar, sua crítica para nós é muito importante. Sua crítica construtiva é muito importante. E também marque. Você pode marcar um amigo seu para que esse amigo aí possa assistir a nossa live aí mais tarde. Nós somos aqui de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, fronteira oeste. A maioria dos irmãos que assistem as nossas lives são daqui mesmo. Entretanto, tem muita gente. A gente também tem um blog, tá? E essa pregação, essa live vai para muitos lugares do mundo. Então, desde já eu te agradeço por você estar aqui com a gente. Vamos aproveitar aí alguns minutos e conto com a tua cooperação também, tá? Para que possamos pregar o evangelho. Eu coloquei ali o título da nossa live, Tudo Mudou. Por que eu coloquei? Porque eu quero trazer aqui a passagem de Lucas 6, do versículo 6 até o 11. Essa passagem também está em Mateus 12, versículo 9, e também em Marcos 3, versículo 1 a seguir. Eu fui dirigido para trazer Lucas 6, do versículo 6 até o 11. São textos sinópticos que estão aí nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E aqui traz a história de um homem que tinha ali a sua mão, e aqui no livro de Lucas registra que era a mão direita atrofiada. Eu quero ler aqui alguns versículos, eu não vou ler até o versículo 11, até mesmo para que possamos ganhar bastante tempo e passar aqui para você essa mensagem que Deus pode mudar qualquer situação, Deus pode restituir qualquer perda e Jesus pode providenciar aquilo que nós precisamos. A Bíblia diz em Lucas 6, versículo de número 6, num outro sábado, ele entrou na sinagoga e iniciou o seu ensino. E estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Existe muitas interpretações e bastante inspiração para tirarmos dessa passagem aqui. Entre elas, eu quero fazer uma alegoria, principalmente aqui no Evangelho de Lucas, que aquele homem ali da mão mirrada, ele estava anônimo. E eu quero supor, e estou fazendo uma alegoria, que ninguém sabia que ele estava ali dentro com a sua mão mirrada ou a sua mão ressequida. Então vamos lá. Esse episódio aconteceu num dia inesperado dentro de uma sinagoga e nós podemos
dizer num lugar de culto. Um homem com a sua mão direita, né? E nós sabemos que a principal tarefa da mão direita era cultuar, né? E também oferecer sacrifícios, tudo com a mão direita. E era a mão do ofício, a mão que se trabalhava, né? E era tudo executado com a mão direita. Bem, este homem, por ter a mão ressequida, por nunca se manifestar ou não buscar oportunidade nenhuma, ele estava sempre ali no canto dele. Quero eu pensar que ninguém se importava com ele. Ele não oferecia ameaça. Ele não podia fazer nada. Ele era tido como um inútil, uma pessoa que está dentro da sinagoga, entra e sai, e ele está ali, assistindo, mas não participando daquelas reuniões. Era um homem assim que tinha um defeito. E nós sabemos que no livro de Levítico, capítulo 21, do 17 até o 23, havia uma lei que não poderia nem sequer entrar no pátio, nem no lugar santo, nem no lugar santíssimo, ou não podia ser sacerdote quem tivesse algum defeito. Muito menos poderia estar lá dentro daquele ambiente. Nós sabemos também que a mão direita não é outra coisa senão a tipologia de poder, de autoridade e de força. Aquele homem não tinha poder, porque não tinha sua mão direita. Aquele homem não tinha poder e também não tinha força. Seria um soldado inútil diante da batalha, que lutaria por menos tempo e logo seria abatido, porque não desenvolvia as funções de uma das mãos. E a Bíblia está dizendo aqui, quando fala a mão direita, da sua principal mão, da onde ele tinha a sua destreza, tá bem? Lá no versículo 7, ninguém podia imaginar o que iria acontecer naquele lugar ali. Uma hora, um dia impróprio para Jesus operar. Veja bem, Jesus ainda não era conhecido. Ele estava ali na condição de um homem comum. E de repente, o Senhor Jesus identifica aquela situação ali e passa a chamar a atenção e toma conta do ambiente, interagindo no ambiente com aquele homem. Os doutores da lei, diz o versículo 7, os fariseus, estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus, e por isso observavam com toda a atenção, a fim de perceber se ele haveria de curar no sábado. Aqui é outra questão, né? A cura no sábado. E nós sabemos que o Senhor Jesus, ele declara que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E aí ele santifica, né? Santifica aquele dia para curar, para salvar. E lá no versículo 8, a Bíblia diz que Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim, pediu ao homem da mão atrofiada: levanta-te, né? A Bíblia diz assim, ó, levanta-te, vem à frente e permanece aqui no meio. E o homem se levantou e atendeu Jesus. Primeira coisa, Jesus não perguntou qual era o problema daquele homem. Mas Jesus sabia. Talvez ali, como eu já falei aqui, talvez ali ninguém soubesse que aquele homem tinha a mão atrofiada. Mas Jesus identificou e não perguntou qual era o problema. Apenas chamou aquele homem para vir no meio. E segundo a própria história, né, que se soubessem que aquele homem estava ali com a mão daquele jeito atrofiada, ele seria colocado para fora. Então, passamos a entender que ali já
descaracteriza ali toda a lei. Ora, se a lei lá em Levítico 21, 17 ao 23, dizia que não podia exercer o sacerdócio, não podia estar ali, naquele ambiente. Por que que ele estava ali? Iriam julgar Jesus de quê? Ali, Jesus já, de certa forma, aboliu a lei, desmerecendo a lei. E eu quero deixar claro aqui que Jesus, de maneira nenhuma, descumpriu a lei. Mas ele traz aqui uma situação em que ele deixa claro que vale mais a vida do que uma lei. Vale mais a cura daquele homem do que o fato de ser um sábado. Aí Jesus diz para aquele homem: levante-se com o seu problema, né? Ou então levante-se mesmo que tenha um problema. E a quarta coisa, venha para que todos vejam o que não haviam visto. Você está entendendo? Jesus chamou aquele homem para expor a hipocrisia naquele ambiente. Está vendo? Vocês estão aqui para me julgar e nem sequer perceberam que no meio de vós tem um homem com a mão ressequida e que, segundo a lei, não poderia estar aqui, aqui dentro, né? E em quinto lugar, o Senhor Jesus diz para aquele homem da mão mirrada: seja o centro das atenções, né? Vem aqui para o meio, fique aqui no meio. Para quê? Para que todos pudessem ver o antes e o depois. O antes, quando ele tinha aquela condição, e o depois, quando Jesus agiu, para dizer e mostrar que estava curado. A sexta situação, que ele obedeceu Jesus, né? E que Jesus estava ali numa condição de um homem comum, mesmo não sendo comum. Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus não estava ali com as vestes sacerdotais e nem sequer dava-se título a si mesmo. Jesus não fazia isso, embora ele tenha confessado sempre de ser ele o Filho de Deus. Mas ele estava ali naquele meio, de maneira comum, né? E lá no versículo de número 9, diz a Bíblia: Jesus então dirigiu-se a ele: eu vos apresento uma questão. O que é permitido realizar no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? A vida ou a lei? Né? O que você entende? A vida ou a lei? Às vezes existem muitos critérios para que se possa salvar alguém ou então agir em favor de alguém. Por exemplo, para se apagar um incêndio dentro de uma casa, né? Muitas vezes não dá para chamar um bombeiro. E sempre que tem alguém ali dentro daquela casa, que seja um familiar, quem está do lado de fora, geralmente avança em direção à fumaça, em direção às chamas, para resgatar alguém que está ali dentro, sem conhecer as técnicas de combate a incêndio. Estou aqui exemplificando, contextualizando o que Jesus está dizendo aqui. Não é verdade? Porque sempre se faz alguma coisa em favor da vida. Por exemplo, vai atravessar a rua, alguém vai atravessar a rua, e aquela rua é uma rua de via dupla, onde tem muito trânsito de carro e onde não tem nenhum guarda ali para auxiliar alguém naquela travessia. Ora, alguém que está ali pode imediatamente orientar a pessoa que não atravesse a rua naquela situação, em virtude do perigo eminente. A pessoa não espera chegar para o guarda fazer aquela orientação. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está em favor da vida e expondo a lei, porque a lei, nessa circunstância aqui, falhou. Ora, já foi dito aqui, Levítico 21,
aquele homem não podia estar naquele ambiente, nem podia exercer a função sacerdotal. Mas Jesus vem, né, desmistifica e vai de encontro à vida. Aí Jesus, ele se sobrepõe à lei. Você quer ver? Jesus, inclusive, se sobrepõe até à lei da física, né? Quem é que lembra lá que Jesus transformou a água em vinho? Jesus se sobrepõe às leis do universo. Quem é que viu Jesus ressuscitar o filho da viúva, né? Então o Senhor Jesus está acima da lei, a vida está acima da lei. E a Bíblia diz em Lucas 19:10 que Jesus veio salvar o que se havia perdido. E lá em 2 Coríntios 5:18 ao 21, Jesus veio reconciliar o homem. Então Jesus faz de tudo para trazer o homem de volta à comunhão do Pai. Eu quero melhorar. Jesus fez tudo para reconciliar o homem com o seu Pai, né? O homem com o seu Criador. Desde que Adão transgrediu lá, desobedecendo a Deus, foi dado legalidade ao inimigo das nossas vidas. E aí vem Jesus, opera maravilhosamente, é morto e crucificado e morto e ressuscitou, dando então a nós, né, o direito pelo seu sangue, o direito da reconciliação. Então Jesus, ele transcende, ele vai além, ele é transcendente. Ele expõe a lei, traz aquele homem inútil, podemos assim dizer, e que não podia operar ali para fazer uma obra e restituir a ele as funções físicas. Lá no versículo 9 ainda, Jesus está sempre operando para reconciliar o homem com o Pai, né? Através dele, daquela obra que ele fez ali no Calvário. Lá no versículo 10 diz a Bíblia, Jesus olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta e ordena ao homem, estende a tua mão. Ora, primeiro, Jesus olhou a todos, um por um. O Senhor olha todo ser humano, um por um. Existem pessoas que estão com seu coração aberto para aceitar a Jesus. Em contrapartida, existem pessoas que não aceitam Jesus, mas de maneira nenhuma Jesus os esqueceu. Ele olha para cada um com seu olhar tenro para saber, aleluia, da sua posição. Segundo, Jesus dá uma ordem sem que houvesse ali uma entrevista, né, ou uma triagem. Quando vamos ao doutor, sempre tem uma triagem, né? É aferida a pressão, o peso, etc., a altura, né, febre, e depois vai para o médico. Jesus chamou aquele homem e não fez nenhuma pergunta para ele, porque Jesus sabia do que ele precisava. Embora ele estivesse na condição de inútil, estivesse no anonimato ali escondido, desprezado, né? Jesus sabia que dentro do coração daquele homem ele queria fazer alguma coisa, mas não podia, havia um impedimento. Mas Jesus entrou ali e mudou tudo. Amém? Então o Senhor Jesus, em terceiro lugar, vai direto ao problema. Jesus diz assim, estende a tua mão. Você já pensou? Jesus chegar agora aqui e dizer para você, vai lá e faça, vai dar certo. Levante-se e ande, né? Vá de encontro aos sonhos de Deus, né? Que estão aí preparados, te esperando, para que você seja um homem, uma mulher vitoriosa. Você já pensou Jesus ir direto ao problema, como foi nesse homem aqui? Jesus disse, estende a tua mão. Jesus não perguntou nem o tempo que aquele homem estava com a mão ressequida.
Jesus nem perguntou qual era o estado daquela mão ressequida. Se houvesse aqui um diagnóstico médico, científico, talvez, e eu tenho certeza, a ciência não teria solução para aquela mão seca. Mas Jesus não. Jesus foi lá, né, na quarta dimensão e fez com que fosse recriada uma situação perdida. Jesus é assim. Ele faz vir à existência as coisas que não são. Ele faz com que as coisas mudem. Por isso que o título dessa mensagem aqui para você é Tudo Mudou, ok? Então, Jesus precisa apenas de um problema para resolver. E nós precisamos de Jesus com problema para ele resolver o nosso problema. Lá no versículo 11, contudo, eles ficaram enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre a que fim dariam a Jesus, né? Ora, irmão, quem tem o poder transcendente de fazer vir à existência, um poder de recriar, o poder de reconciliar, que é o maior poder dado aos homens através de Jesus, do sangue de Jesus? Quem tem essa proporção, essa dimensão, essa capacidade? Só o nosso Deus, o Eterno, né? Através de Jesus Cristo. Por isso, o título desse tema, dessa live aqui, Tudo Mudou. Nós tínhamos ali um homem dentro de um lugar que não podia estar, com um problema que ninguém poderia resolver. Nós tínhamos ali Jesus, né, capaz de transcender os pensamentos humanos, e um encontro maravilhoso, porque aquele homem, estando naquele lugar, talvez ele fosse vir num outro dia, e mais outro dia, e todos os dias, mas aquele dia foi o dia que escolheu o Senhor para restaurar a mão daquele homem. Tudo mudou. É assim na vida do cristão. Tudo muda quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, porque só Ele é transcendente, só Ele vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Tá bem? Vamos ver aqui quantas pessoas nós temos aqui, tá? 1, 2, 3 pessoas, glórias a Deus. 4, 5 pessoas, mais gente chegando aqui. Fica essa live aí nessa tarde. Eu quero registrar a data aqui do dia 23 do 5, né, de maio de 2024, e quando são agora, encerrando a live, 16h44, ou então 15 para 5 da tarde, tá bem? Tudo mudou. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, as coisas começam a mudar. Você quer mudança na sua vida? Aceite Jesus como teu Salvador. Se você é cristão, como eu acredito que esse homem é cristão, não perca a oportunidade de estar no seu próximo culto. Quem sabe não é, quem sabe é no próximo culto o dia da tua vitória, tá bem? Vamos estar orando aqui por todos que estão aqui e também por aqueles que vão chegar. Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu te peço a tua bênção por todos que curtirem, comentarem, compartilharem, marcarem alguém, para que tu os abençoe poderosamente, que tu possa fazer, Senhor, uma grande mudança na vida deste homem e desta mulher, que possa se cumprir a tua palavra, que tu restituiu, que tu, Senhor, devolveu o que estava perdido, em nome de Jesus. Amém e amém. Tá
tá? Fica aqui para você essa live aí, 25 minutos de live, curta, muito bom ter você aqui, curta, o seu comentário é necessário, gostaria que você comentasse aonde podemos melhorar na iluminação, no microfone, enfim, tá bom? Nos ajude, marque alguém e se inscreva aí no canal, no YouTube, Pregador Fagundes, tá ok? Então tá, Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família.